Fala, galera. Bacana, então vamos continuar aí, né, com a nossa aula de Grécia Antiga. Então você que assistiu a primeira aula, né, se você não assistiu, não assista essa aqui sem ter assistido a primeira sobre os gregos, porque é uma continuação, tranquilo? Nós vamos ver hoje a parte 2, tá, de Grécia, onde nós vamos analisar o período clássico, né, que foi o esplendor dessas cidades gregas, o período helenístico, tá? Que vai ser a decadência deles, né? Um período de dominação, na verdade, e a cultura grega, que vai ser muito importante, tá bom? Então, você se inscreve aí no canal, você dá um joinha, você compartilha com seus colegas de turma, de cursinho, tá? Aqueles que você sabe que precisam também para se preparar para o Enem. Vamos postar aulas semanais de História, Filosofia e Sociologia para os principais vestibulares do Brasil. Então, professor Deidson, é um prazer, ok? Compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, que é bem pouquinho, mas dá para ajudar, eu acho, ok? Então, vamos ver agora o período clássico, tá? O que caracteriza o período clássico dos gregos? Mas antes, vamos retomar aqui algumas coisas. Nós vimos que os gregos, a história da Grécia é dividida em períodos históricos, né? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Nós vimos que no período pré-homérico é um período de formação, que a galera começa a chegar, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, beleza? Os aqueus vão formar a primeira grande civilização micênica, que eles eram chamados de micenos, ali na região da Hélade, ok? Então temos o desenvolvimento dessa civilização aqueia, não é isso? Os micênicos. Mas tivemos também lá no Mediterrâneo uma ilhazinha, que é a ilha de Creta. Só que os micênicos, os gregos, dominaram os cretenses. E vai ter até uma fusão cultural, tá? Entre eles, tá? Por isso, civilização creto-micênica, tá bom? E os micênicos também guerreando contra a Troia, também dominaram os troianos. É a lendária Guerra de Troia. Até a chegada dos dórios, que desfragmentou essa civilização, a galera vaza da Grécia, primeira diáspora grega, e vão se organizar agora em genos, comunidades gentílicas, beleza? Inicia-se o período homérico. Só que esses genos começam a crescer, se desenvolver, se desfragmentar e se unir para se defender, porque agora tem guerra entre eles, por terra, por tudo. E da formação desses genos, da união desses genos, nós vamos ter como consequência o surgimento das cidades, as polis, as cidades, estados. Aí inicia o período arcaico, que é um período de desenvolvimento dessas cidades. E nós vemos Esparta e Atenas, a diferença entre elas, política e economicamente. Agora chegamos no período, no século V e no século IV antes de Jesus Cristo, nós temos agora o esplendor, o auge, o apogeu dessas cidades-estados. Esse é o período clássico que nós vamos analisar. Então, o período clássico dos gregos é o apogeu do modo de produção escravista. Nós sabemos que o escravo ele se tornou a base produtiva dessas civilizações clássicas, tanto dos gregos quanto dos romanos. Enquanto lá o Egito, Mesopotâmia, aquelas civilizações do crescente fértil, desenvolveram um modo de produção asiático, né? Agora nós temos um outro modo de produção, que é o modo de produção escravista. E o esplendor do escravismo para os gregos foi no período clássico. Tivemos também no período clássico o apogeu da cultura grega. Foi no período clássico que surgiu a filosofia, nós tínhamos o teatro, as Olimpíadas. Nós vamos já trabalhar sobre esse processo aí. Então, foi um período de esplendor para eles. Tranquilo? O esplendor, tanto em Atenas quanto em Esparta, o militarismo espartano, tá? Ele vai ser bem forte nesse período clássico também. Só que foi um período que não foi só de felicidade, de tal. Não foi só coisas boas, filosofia, teatro, arte, arquitetura. Não foi só isso, tá? Foi um período de treta. No período clássico, fique ligado, apesar de ter sido o esplendor dessas cidades, também foi um período de treta, muitos conflitos. E nós vamos classificar os conflitos dos gregos em dois. Primeiro, conflitos externos. Os conflitos externos foram dos gregos contra uma civilização que está ali do outro lado, tá? Que era a maior civilização oriental, os persas. Os persas com seu imperialismo, os gregos com seu imperialismo, isso não era certo. Isso vai dar o quê? Isso vai dar fight, isso vai dar porrada. Então tivemos um conflito externo. Os gregos se envolveram no conflito contra os
persas. Os medos persas. Por isso, guerras médicas. Só que tivemos também conflitos internos, que vamos já trabalhar também, que foi gregos contra gregos. Ok? Isso vai contribuir para a decadência deles. Os gregos envolvidos em conflito vai desfragmentar as polis, vai fragilizar as cidades, e eles serão presas facílimas, tá, para o império que está surgindo ali, que vamos ver na próxima aula, que é o Império Macedônio. De Filipe, da Macedônia, de Alexandre o Grande, beleza? Que vão chegar e dominar os gregos e iniciar um outro período. Acabou o período clássico dos gregos, agora nós temos o período helenístico. Ok? Então vamos entender esses conflitos. Já vimos que foi o esplendor, as guerras médicas no século V a.C. Qual foi as causas desses conflitos? Lembrando que as guerras médicas, um conflito externo. O conflito, né, na verdade, o motivo, a causa dele foi o expansionismo persa. Luta pela independência das cidades jônicas, tá? Que eram as colônias gregas na Anatólia, região da atual Turquia, que os persas dominaram. Ok? Então, só que tem uma coisa interessante sobre os persas, com esse expansionismo, que a própria pode cobrar para a gente. Vamos pensar que os persas eram aquele tipo de povo que chegava e detonava tudo. Não. Os persas, eles chegavam assim, rapaz, que deuses vocês cultuam? Qual é a cultura de vocês? Beleza, continuem com a cultura de vocês, mas sobre a minha submissão. Vocês são minhas províncias. Os tributos têm que vir para mim, mas a cultura de vocês continua. Por isso que os persas, eles eram tolerantes. Isso é muito importante. Eles toleravam as outras culturas. Tranquilo? Então, foram diversos conflitos, batalhas, duas muito importantes, né? A principal dela, né, a principal não, né? A Batalha de Maratona, os atenienses ali na região de Maratona tentando conter a invasão dos persas. É tanto que quando os atenienses, né, quando os gregos venceram a Batalha de Maratona, um compadre, ele saiu correndo 42 quilômetros até chegar em Atenas para avisar da vitória. E ele morreu total. É tanto que quando os gregos vão desenvolver as Olimpíadas em homenagem aos deuses, toda vez eles vão agradecer essa vitória tendo essa prova, onde o cara vai fazer o mesmo percurso. O cara vai correr 42 quilômetros. É a Batalha de Maratona. Vamos já falar sobre as Olimpíadas, tá bom? Então, foram diversas batalhas, né, entre os gregos e entre os espartanos. Professor, então, quem venceu essa guerra? Ninguém conseguiu dominar ninguém. Mais tarde, eles serão dominados pelos macedônios, os dois. Mas foi um conflito que fragilizou um pouco as polis. Por quê? Quais foram as consequências das guerras médicas? Decadência do Império Persa, desenvolvimento político, econômico, cultural da Grécia Clássica, principalmente Atenas, ao comandar a Liga de Délios. Olha só, pelo fato dos gregos terem que se defender contra os persas, Atenas vai começar uma união entre as cidades. Isso vai fortalecer Atenas. Entende? As cidades vão começar a mandar tributo para Atenas, as cidades vão começar a mandar soldados. Então, Atenas agora vai entrar no seu século de ouro, né, que é o século de Péricles, onde os atenienses eles serão os bambambãs da Grécia. E Esparta vai ficar enciumada com isso. Poxa, como é que Atenas está se tornando a bambambam da Grécia? Como é que as cidades estão se aliando a ela? Isso não pode acontecer. Beleza? E vamos ver daqui a pouco qual vai ser a resolução dessa treta aí. Só que Atenas agora, como falei para vocês, se desenvolveu, porque Atenas criou uma aliança com as outras cidades, uma liga, que a gente chama de Liga de Delos, tá certo? E Atenas agora vai entrar no seu auge, no seu esplendor. É o período clássico ateniense, que é o século de Péricles, ou século de ouro, tá? Há tanto que os persas, eles vão reconhecer a própria hegemonia dos atenienses no mar Egeu, que foi o próprio Tratado de Susa. Então, o que foi isso, pessoal? O que está acontecendo na Grécia? O que está acontecendo é que Atenas é a cidade que tem uma hegemonia em toda a Hélade. Tu entende? Os próprios espartanos reconheceram isso. Os próprios persas reconheceram isso. Só que Esparta está enciumada com isso. E Atenas agora ela vai começar um processo de imperialismo. Isso não vai ser muito bom não, sabe por quê? Porque vai gerar uma treta interna. Olha só que interessante. Treta interna. Gregos contra os persas. Atenienses se fortaleceram. Atenienses entraram no seu século de ouro porque os atenienses fizeram uma aliança, entende? Entre as cidades. Os espartanos agora, não, eu também vou fazer uma aliança com outras cidades.
Cidades que não se aliaram a Atenas, vocês querem se aliar a mim? E algumas cidades também começam a se aliar a Esparta, formando uma outra liga, lá na região do Peloponeso, que é a Liga do Peloponeso. Então, observe o que está acontecendo na Grécia. Atenas com uma aliança de cidades, Esparta também com uma aliança de cidades. Isso vai dar o quê? Isso vai dar merda. Isso vai dar treta ali na Grécia. Vão ser conflitos internos que vão surgir. E esses conflitos pela hegemonia, olha só, enquanto que as guerras médicas foi imperialismo externo, a guerra do Peloponeso, esse conflito interno entre os gregos, é um conflito para saber quem é a bambambam da Grécia, quem é a principal da Grécia, quem tem a hegemonia na Grécia. Então, quais foram as causas da guerra do Peloponeso? Rivalidade econômica, Atenas com seu imperialismo, uma rivalidade política, porque Atenas era democrática e Esparta era uma aristocracia, oligarquia, tá? Uma rivalidade militar. Atenas comandava a Liga de Delos e Esparta comandava a Liga do Peloponeso. Estão ligados aí o que está acontecendo? Tá? Isso é o que? Treta interna. O conflito é pela hegemonia da Grécia, ok? Então, conflitos lá, os caras se comendo, se batendo. Quais foram as consequências? Esparta venceu. Acabou com o avanço do sistema político de Atenas. Só que tem um problema. Quem teve a hegemonia não foram nem os espartanos, olha só, porque as cidades estão desfragmentadas. Então, tivemos enfraquecimento interno da civilização grega, abrindo espaço para o Império Macedônio. Olha só que interessante. Os gregos, no seu período clássico, envolvidos em conflitos externos contra os persas, contra os medos persas, por isso guerras médicas. Beleza? Uma hegemonia ateniense agora começa a surgir. Uma liga eles começam a fazer. Cidades começam a se aliar a Atenas. Esparta enciumada, porque Esparta também quer hegemonia. Esparta também faz uma aliança com outras cidades. Inclusive, cidades que eram de Atenas vão sair e vão para Esparta, para a Liga do Peloponeso. Então, temos a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. E os atenienses vão lá para a região do Peloponeso para o conflito. É a guerra do Peloponeso. Quais foram as consequências? Enfraquecimento. Ok? Então, essa guerra do Peloponeso, né? Esparta liderando essa liga, né, do Peloponeso, Atenas liderando a Liga de Delos, ok? Foi o fim do imperialismo ateniense, porque tínhamos agora a supremacia espartana, mas Esparta também desfragmentada. Quem vai dominar de fato, quem vai ter uma hegemonia de fato na Hélade, serão os tebanos. Tá? Porque Tebas vai vencer Esparta, está desfragmentada, pessoal, né? De conflitos e tal. Agora, olha a molecada, Esparta e Atenas, que eram inimigas, vão se juntar para detonar Tebas, tá? Na Batalha de Matineia. Só que, para acabar com a hegemonia tebana, observe que os gregos estão se matando, os gregos estão brigando entre eles o tempo todo, que eles não vão resistir à invasão de ninguém. Quem chega lá domina os gregos. Tá? Vai ser nesse contexto, tá? Vai ser nesse contexto que nós vemos como consequência a desfragmentação, o enfraquecimento das cidades-estados. Filipe II, rei da Macedônia, tá? Começam a surgir ali de boa, como quem não quer nada. Ninguém está vendo esse império crescer, né? O Império Macedônio, até eles conquistarem os gregos. Os gregos não resistem muito. Por quê? Porque os gregos estão fragilizados de um conflito. O Império de Alexandre, tá? Então, agora vai haver uma fusão cultural do povo grego com o povo oriental. Então, os macedônios, quando dominaram os gregos, eles não vão destruir a Grécia, não. Eles vão pegar a cultura grega, tá? E vão levar para o Oriente, pegar saberes do Oriente e trazer para o Ocidente. Então, esse período que inicia agora, tá? Que é o período helenístico. Esse período helenístico é um período de fusão. É o último período da história grega. É o período de fusão da cultura grega com a cultura oriental. E tem mais algumas coisas que eu quero falar para vocês sobre esse período aqui. Olha só. As cidades gregas, elas eram cidades independentes, lembram? Eram polis, autarquias. Elas tinham autogoverno. Com a dominação macedônica, elas vão perder essas autarquias. Elas vão perder seu autogoverno. Por quê? Porque agora as cidades gregas serão províncias macedônicas. Então, uma característica do período macedônico é isso, tá? É esse processo de dominação, tá? É o processo de dominação e o fim das autarquias gregas.
as cidades gregas deixam de ter seu autogoverno, elas passam a ser província macedônica. Essa é a primeira característica do período helenístico. A segunda é que esse período helenístico ele é caracterizado por uma fusão cultural. É tanto que Alexandre ele funda diversas cidades no Oriente, até no Egito, né? E humildemente ele chama de Alexandria, né? Chama de Alexandria, e ele vai fazer bibliotecas, ele vai pegar saberes gregos, Platão, Aristóteles, esses escritos vão para o Oriente. E os saberes orientais vêm para o Ocidente. Então, é um período de fusão cultural. Isso é muito importante. O período helenístico, um período de dominação, o último período da história grega foi um período de fusão cultural entre a cultura helênica, né, a cultura grega, com a cultura oriental. Beleza? Muito bem. Então, esses são os períodos da história grega. Pré-homérico, homérico, arcaico, helenístico, o período de dominação macedônica. Ok? Pré-homérico, homérico, arcaico, mito clássico, né? Esqueci o clássico, que é o esplendor e os conflitos, desfragmentação e a dominação, que é o período helenismo. Esse helenismo significa essa fusão cultural. Beleza? Vamos ver agora os aspectos culturais dos gregos. Beleza? Para a gente finalizar. No campo da cultura, os gregos, na religião, eles vão desenvolver a mitologia, isso nós sabemos. Um conjunto de deuses e mitos, né? Tudo para os gregos era mitologia. Uma coisa interessante que eu quero que vocês entendam, a ordem é essa, ó. A ordem é essa. Os gregos foram dominados pelos macedônios. Os macedônios foram dominados pelos romanos. Os romanos, quando vão chegar, vão dominar os gregos, eles vão olhar para a cultura grega e vão se encantar pela cultura grega. Tem até uma frase interessante que é assim, ó. Os romanos dominaram os gregos, mas os gregos conquistaram os romanos. Por quê? Porque essa cultura politeísta, essa cultura grega, vai encantar os romanos. É tanto que os próprios deuses romanos serão os mesmos deuses gregos com outros nomes. Por isso que quando a gente fala de cultura clássica, essa fusão de cultura entre gregos e romanos, porque os romanos se encantaram pelos gregos. Então os gregos eles vão desenvolver um politeísmo, vários deuses. Tu sabe que lá na Grécia, se você ler a mitologia grega, tu vai encontrar Deus para tudo, explicação para tudo. Essa era a visão que os gregos tinham do mundo, até o surgimento da filosofia, que eu expliquei na aula de filosofia, assistam lá, tá? Que é a visão mais racional do mundo, um rompimento gradativo com a mitologia. Beleza? Mas os gregos eles eram politeístas. E os deuses gregos eles tinham forma humana, né? Era uma religião politeísta antropomórfica. Ok? Então, essa religião era o elo de ligação com o povo grego. Os deuses tinham esse elo de ligação com o povo grego. As festividades e prática de jogos, tá? As Olimpíadas, homenagem a Zeus. Eu quero falar aqui das Olimpíadas para vocês uma coisa interessante. As Olimpíadas elas tinham um caráter. Primeiro, os gregos valorizavam o seu corpo, valorizavam a saúde, o preparo físico. Então, além das Olimpíadas ser uma valorização do corpo, o antropocentrismo, o humanismo, fique ligado nisso. Lembra da escultura grega que eles detalhavam o corpo humano, a musculatura, tudo isso? Porque os gregos valorizavam o corpo. Então, as Olimpíadas, além de ser uma valorização da saúde, de exercícios físicos, que os gregos valorizavam o seu corpo, também foi uma homenagem aos deuses, uma homenagem a Zeus. Lembra da Batalha de Maratona? Para recordar, para agradecer aos deuses por essa vitória. Então, as Olimpíadas têm um caráter tanto físico, tanto fisiológico, de valorização do corpo, tá? Quanto um caráter também religioso, de homenagem aos deuses. É tanto que os conflitos cessavam, né, quando iniciavam-se os Jogos Olímpicos. Beleza? No campo da arte, os gregos, tá? Eles vão desenvolver o antropocentrismo, o humanismo, né? Que são características bem importantes, que nós vamos ver essas características sendo renascidas lá no mundo moderno, tá? Depois da Idade Média, o homem ele quer voltar a valorizar a si mesmo e ele vai abandonar a cultura medieval e ele vai voltar essa cultura clássica, o renascimento cultural, renascer a cultura clássica, renascer esse antropocentrismo, renascer esse humanismo, renascer o racionalismo, né? Lembra da filosofia? Então, no campo da arte, a arte é antropocêntrica, é humanista e é racionalista. A arquitetura, nós tivemos
3 modelos de arquitetura das colunas, né? A dórica, que eram colunas pesadas, a jônica, mais leves e elegantes, e a coríntia, tá? Observe essa imagem aqui, tá? A dórica, né? A jônica, a coríntia, as diferenças, né? Da arte que eles faziam, da arquitetura que eles faziam para os seus grandes monumentos. Então, os gregos, né? Eles tiveram uma riqueza cultural muito grande, como não falar também do teatro. Os teatros eram auditórios ao ar livre. Eu até coloquei aqui uma imagem para vocês de um teatro grego. Beleza? Olha só como era um teatro. Não é esse teatro nosso como é fechado hoje. Aqui existia todo um sistema de ventilação, de propagação do som, que era muito cabuloso. Tá? Então, os teatros eram auditórios ao ar livre. O teatro era considerado parte da educação de um grego. Tá? Por quê? Porque o teatro transmitia valores, transmitia cultura. Isso é muito importante. Até as mulheres participavam também do teatro. Dizem que até conflitos eram cessados quando tinha teatro. E é muito importante isso daqui. Em Atenas, o comércio era suspenso durante as festividades dramáticas. Não eram as guerras, tá? Era o comércio, era suspenso quando tinha teatro. Tá? Então, os tribunais também fechavam e os presos eram soltos para assistir o teatro. E é muito importante isso. É muito importante compreender a função pedagógica que tinham os teatros, as tragédias, as comédias, que daqui a pouco alguns filósofos, como Platão, vão fazer uma crítica a muito isso. Tá? Dizer que é mimese, é só imitação falsa, tal. Isso aqui é outra história, que é filosofia. Beleza? Então, o teatro foi muito importante, tinha uma função uma educativa, e todos paravam para assistir aos espetáculos. Então, aqui a imagenzinha do teatro que eu falei para vocês, e para a gente finalizar, vamos finalizar com os grandes legados deixados pelos gregos. O teatro, como eu falei para vocês, tinha função pedagógica, a filosofia, a tendência à racionalização nessa filosofia, essa nova visão do mundo, esse abandono com as explicações mágicas e sobrenaturais, a história, né, uma visão histórica, o Heródoto, tá certo? Então, tivemos um desenvolvimento histórico ali, a matemática, a geometria, a física, a medicina e a democracia. Observe que tudo isso aqui nós utilizamos hoje. Então, nós somos mais gregos do que nós imaginamos. A democracia, tá? Quando o cara quer elaborar uma questão sobre Grécia, a primeira coisa que ele vai pensar é em democracia. Por isso que nós temos que entender que foram os gregos que inventaram isso, foram os atenienses que inventaram isso, e que essa democracia grega é uma democracia participativa, ok? Onde o cidadão participava diretamente das decisões. Então, galerinha, espero que vocês tenham compreendido aí essa aula, tá? E nós vamos continuar nas próximas aí, falando sobre o Império Macedônico e sobre os romanos, tá bom? Então, você se inscreve no canal, você compartilha com a galera, para a gente continuar postando aulas aí para vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido Grécia Antiga. Então, aquele abraço.